Oi. Júlia Dalcin, meu nome. E eu gostaria de acrescentar o que o relator falou. Primeiramente, boa tarde a todos da mesa, boa tarde, deputados. Gostaria de parabenizar a autora do projeto. E eu gostaria de acrescentar que o uso dos agrotóxicos deve ser medido pelo tamanho da área das propriedades. Se você tem uma grande propriedade, você tem a liberação para usar mais agrotóxicos. Se você tem uma propriedade pequena, você utiliza menos agrotóxicos. Muito obrigada, deputada. Mais alguém gostaria? Por favor. Boa tarde, meu nome é Leonardo Akira. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente a presidente da mesa e os demais integrantes. E eu gostaria de acrescentar o ponto de que a redução imediata de 20% de agrotóxicos na agricultura, ela é uma redução extremamente, como posso dizer, extremamente brusca, e seria muito mais viável nós adicionarmos um prazo para uma redução gradativa do uso de agrotóxicos, que além de melhorar a oportunidade dos agricultores poderem encontrar outras maneiras de combater as pragas, nós temos a oportunidade de induzi-los a esses métodos de precaução contra as pragas. E com isso poderia ser feito com pequenas mudanças na lei e essa adição. E isso seria tudo. Algo mais a acrescentar? Não, apenas isso. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Por favor. Boa tarde, eu me chamo Júlia e eu gostaria de cumprimentar a presidente da mesa, os meus colegas deputados aqui presentes e a autora do projeto. Bom, eu gostaria de acrescentar que o projeto consta que o responsável pela fiscalização será o Ministério da Agricultura, mas acredito que seria de uma forma mais justa a fiscalização ser feita pelo Ministério do Meio Ambiente. E também, o projeto não especificou qual seria a multa para aqueles que descumprirem a lei, e acredito que deva constar o valor da multa e como será feita a aplicação. Muito obrigada. Algo a mais? Não. Mais alguém? Por favor. Boa tarde, meu nome é Marcos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidente e os demais integrantes. Eu gostaria de dizer que eu sou a favor do projeto, pois, como sabemos, com os agrotóxicos, as abelhas podem sumir daqui a um tempo. E, se isso acontecer, pode ocorrer também uma queda na produção de grãos. E soja também. E como sabemos, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. E com essa queda ele poderia ter poderia despencar nesse ranking. Obrigado. Algo a mais? Muito obrigada. Mais alguém? Por favor. Boa tarde à presidente e os demais. Estudos comprovam que agrotóxicos deixam as abelhas letárgicas. Assim, não consegue fazer a polinização com eficiência. E isso desfavorece a produção. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Por favor. Boa tarde, meu nome é Luísa Becker e eu acho de eu gostaria de cumprimentar a autora do projeto, a mesa diretora e as demais autoridades, os deputados. Eu acho de extrema importância esse projeto e eu gostaria de sugerir o plano de incentivo à redução do uso de agrotóxicos, que seria que cada agricultor que apresentar a maior taxa de diminuição dos agrotóxicos conseguirá um desconto em 15% de seus impostos. E os que aderirem a essa opção poderão ter desconto de 10% em seus impostos e receberá um seio de apoio às abelhas.
e eu acho muito importante. E essa lei deveria ser aplicada. Muito boa tarde. Muito obrigada. Algo mais a acrescentar sobre a fala? Não, obrigada. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Luísa Buzigrapper. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, a autora do projeto e as demais deputados aqui presentes. Eu concordo com o projeto da redução dos agrotóxicos para a preservação das abelhas. E eu gostaria de ressaltar, em 2018, o US Fish and Wildlife Service, que funciona como um IBAMA nos Estados Unidos, incluiu 7 espécies de abelhas que estão em extinção. E as abelhas elas devem ser preservadas, pois elas são cruciais para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, já que na busca do pólen, esses insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. E essa polinização é indispensável, pois através dela, cerca de 80% das plantas se reproduzem pelo mundo. Obrigada. Muito obrigada. Mais alguém? Por favor. Eu gostaria de acrescentar mais um ponto de justificativa sobre o projeto, que seria... Só um instante. Qual seria o seu nome? Leonardo Queira Rosa. Eu gostaria de acrescentar mais um ponto sobre qual seria uma das justificativas da aprovação desse projeto, que uma grande parcela do PIB do brasileiro vem da exportação de agricultura e a China é um dos nossos maiores compradores. E nós andamos tendo alguns problemas com ela sobre o fato da utilização muito excessiva de agrotóxicos. E como nós podemos já ver que com essa utilização excessiva continuando, nós podemos ter uma redução altíssima no PIB, pois nós podemos perder um dos nossos maiores compradores e apenas isso. Algo a mais? Não. Muito obrigada. Deputada, por favor. Meu nome é Luísa Matar. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, todos os meus colegas deputados e a autora do projeto. Concordo plenamente com o projeto, até para a prevenção das abelhas. E como minha amiga colega deputada Júlia falou sobre o valor da multa, eu acho que o valor da multa poderia aumentar ou diminuir com o tamanho da plantação. É apenas isso. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos também. Meu nome é João Pedro e eu queria dizer sobre o fator biológico que o deputado André citou. O que aconteceria se esse fator biológico se tornasse pior do que a praga? Isso que é uma dúvida. Só. Eu gostaria de passar a palavra à nossa autora do texto, do projeto de lei. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que expuseram seus comentários, eu gostei muito de escutar. E respondendo à pergunta do último deputado Mirim que falou, a probabilidade desse fator biológico dar errado é muito baixa, porque ele é até melhor que o tóxico, pois ele não deixa resíduos, ele não faz mal nem para o meio ambiente, nem para nós humanos que consumimos, nem para as abelhas. Então, assim, há uma probabilidade de dar errado, mas é extremamente baixa, muito menor até do que a utilização de agrotóxicos. Inclusive, o fator de gastos com o fator biológico, com a praga biológica é muito menor do que com o agrotóxico. O processo é muito mais barato do que a utilização de agrotóxicos. Eu gostaria de saber se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Por favor. Meu nome é Gustavo Martins. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, a presidente, a autora do projeto, a mesa diretora, aos deputados, meus colegas deputados mirins aqui presentes e aos internautas. Eu queria comentar sobre o artigo 5º do projeto de lei e perguntar para a autora se ela não acha que poderíamos mudar
sobre a questão de obrigar a doarem parte da terra às grandes empresas. Eles deverão doar, pois assim você meio que tira algo que eles conquistaram. Eu acho errado a gente obrigar eles a doarem. Em vez disso, dar algum tipo de incentivo para que eles doem se quiserem, e não obrigá-los. Obrigado pela atenção. A nossa autora do projeto, Ana Luísa Silva Rosa, gostaria de acrescentar algo em relação à fala do nosso deputado? Sim. Por favor. Gostaria de agradecer a sua pergunta, a sua dúvida. E, bom, com a colônia de abelhas, ele vai estar ajudando a parar aquilo que ele próprio prejudica. Então, eu estou aberta a receber sugestões sobre essa quinta emenda, mas acredito eu que, se tirarmos a opção de desenvolvimento de colônia de abelhas para produtores de grande escala, eles não terão gastos com isso. Ele vai pegar, não tanto, agora ajudará o desenvolvimento e o fortalecimento das abelhas. Sua pergunta foi respondida? Sim. Muito obrigada. Mais alguém? A deputada lá atrás, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Stephanie e eu queria dizer que eu concordo com o aumento de prazo para a diminuição dos agrotóxicos e incentivar os agricultores para outros tipos de agrotóxicos menos agressivos, que eliminem as pragas, mas não mate as abelhas. Algo a mais a acrescentar? Não, obrigada. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Por favor. Olá, gostaria de cumprimentar a todos os deputados aqui presentes. Meu nome é Caio Cardoso Mendonça. Eu gostaria de dizer que o projeto da deputada Ana Luísa é de extrema importância ao Brasil, pois, afinal, como é de conhecimento de todos, a classificação dos agrotóxicos acabou sofrendo uma mudança, onde alguns agrotóxicos que não podiam ser utilizados, agora podem ser utilizados, o que acaba prejudicando em muito a vida das abelhas. Algo a mais, deputado? Não, apenas isso. Muito obrigada. Mais alguém? Por favor. Meu nome é Bruna Pedroso e, primeiramente, eu queria cumprimentar todo mundo da mesa e todos os deputados. E, como a multa ela não foi especificada, eu queria dar uma sugestão de que o mesmo valor que ele é gasto nos agrotóxicos, ele podia ser o valor da multa. Então... eu gostaria de passar a palavra para a nossa autora do projeto de lei, Ana Luísa. Muito obrigada pela sua pergunta, pela sua sugestão. Então, eu não acho que eu deva estabelecer a condição da multa, pois eu acredito que deveria ser um órgão específico para isso, por exemplo, o Ministério da Agricultura. Por quê? Em relação à sua sugestão, vamos colocar em suposição que um agricultor gaste 1.500 em determinado mês com agrotóxicos, e pode ocorrer acidentalmente que contamine um rio e acabe matando 2 caixas de abelha. Cada caixa de abelha pode conter de 30 a 100 mil abelhas. Então, vamos colocar o valor mínimo. Havia 30 mil abelhas em cada caixa. No total, 60 mil abelhas foram mortas. Você concorda comigo que a contaminação de um rio e as 60 mil abelhas mortas provavelmente é um prejuízo muito maior do que R$ 1.500, que é apenas o que o produtor gastou naquele mês? Então, eu avalio que, desse ponto, não seria justo a colocação do agricultor pagar o valor gasto em agrotóxicos em multa. A nossa deputada gostaria de acrescentar algo em relação à resposta dada pela nossa autora do texto? Não. Então, muito obrigada. Mais alguém gostaria de acrescentar? Por favor.
Boa tarde, meu nome é Amanda e queria fazer a pergunta para a deputada Ana Luísa: por que vão ser proibidos apenas 20%? Por que não mais ou não menos por cento de agrotóxicos? Eu gostaria de pedir à Ana Luísa que responda a pergunta da nossa deputada. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, a meta é que seja diminuído 20% de agrotóxicos, só que tem que ser estabelecido um limite até quando o agricultor deve diminuir, porque os agrotóxicos, por mais que eles venham prejudicando as abelhas, até em si o ser humano, é comprovado que ele pode causar doenças, ele é de extrema importância, porque acontece muito das plantas criarem algo que os engenheiros agrônomos chamam de rotação de pesticidas. É como se elas criassem resistência ao agrotóxico que é aplicado nelas. Então, quando você tira totalmente a utilização de agrotóxicos, inclusive, uma coisa que eu esqueci, os agrotóxicos, eles agem quando nem a condição da natureza, do local que a planta está, nem a própria planta pode se fortalecer, ele vem agindo para fortalecer a planta e para que ela dê também produtividade. Então, é por isso que tem um limite de 20% do quanto deve ser diminuído, para que não fique em total sem agrotóxico, porque pois isso não seria possível. Se ser possível, até seria, só que haveria um gasto muito maior e a probabilidade das plantas não se desenvolverem também seria muito maior. Bom, a sua pergunta foi respondida? Então, muito obrigada pela sua participação. Mais alguém teria algo a acrescentar? Por favor. Boa tarde, meu nome é Cecília Dranca. Gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa e os deputados aqui presentes. E, concordando com as pessoas que já citaram, que começar a diminuição exatamente no dia que a lei fosse promulgada, era uma diminuição muito brusca. E, além disso, acho que 20% é algo muito brusco também para a diminuição, e poderia ser um pouco mais baixo, como 10% ou 15%. Você teria algo a mais a acrescentar? Não, é isso. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Carolina e eu gostaria de dar opinião sobre o artigo 2, que fala que o responsável pela fiscalização deve ser o Ministério da Agricultura. Acredito que o Ministério da Agricultura seria algo muito mais amplo, então eu pensei em o responsável ser a Casa da Agricultura Municipal em parceria com o IBAMA, porque a Casa da Agricultura Municipal é onde está a plantação, no caso na cidade, sabe? E eles não podem aplicar a multa. Então, assim, entraria a parte do IBAMA que eles podem aplicar a multa. A nossa autora do projeto, Ana Luísa Silva Rosa, gostaria de acrescentar algo? Sim. Por favor. Bom, eu gostaria de agradecer ao seu comentário e eu gostaria de dizer que o Ministério da Agricultura, sim, é um grande órgão, mas dentro do Ministério da Agricultura há um órgão que é responsável pela fiscalização dos agrotóxicos. Se chama Coordenação Geral dos Agrotóxicos e Afins. Eles são responsáveis pelas fiscalizações de todo o Brasil, eles fazem coleta de amostra, levam para laboratórios e fazem todo um processo de pesquisa. Eu concordo que o Ministério da Agricultura é um grande órgão, mas o órgão que há dentro dele, dividido de forma correta, tem capacidade para coordenar e fiscalizar todo esse processo. A sua pergunta foi respondida? Sim. Então, muito obrigada. Após a participação da nossa deputada Ana Carolina, a gente só vai poder contar com mais a participação de mais 2 deputados. E aí a gente vai partir para as votações. Então, mais alguém gostaria de se pronunciar? Por favor. Alô, eu me chamo Guilherme e eu gostaria de acrescentar que, segundo a Greenpeace Brasil, as abelhas também contribuem enormemente para a manutenção das florestas. Se elas forem extintas, a produção de plantas silvestres ficará comprometida.
porque mais de 90% das espécies de vegetação tropical com flores e cerca de 78% das espécies de zonas temperadas dependem da polinização desses insetos. Só isso. Você teria algo a mais a acrescentar? Não. Então, muito obrigada. Mais alguém? Por favor. Utilização do controle biológico. Essa é uma das melhores alternativas ao uso de agrotóxicos na agricultura. O procedimento introduz parasitas predadores das pragas existentes no meio rural. Apesar de ser uma metodologia não nociva, muitos produtores ainda não utilizam. Isso acontece porque ainda não há ideia de que o controle biológico não apresenta resultados apropriados no mercado. Então, levando em consideração todos os pontos de vista de todos os deputados aqui presentes e não havendo mais o que discutir sobre a matéria, declaro assim encerrada a discussão. Agora eu vou encaminhar a votação e eu gostaria de pedir à deputada Amanda Rocha. Presidente, questão de ordem. Solicito a votação no texto principal antes das votações das emendas, mas votações separadas. Alguém aqui presente no plenário é contra a sugestão dada pelo nosso deputado Kaique? Então, como ninguém se manifestou, vamos votar separadamente o texto principal das emendas. Então, como não houve a manifestação de nenhum deputado, nós vamos votar a partir do texto principal e das emendas. Então, dando continuidade à votação, eu gostaria de encaminhar a favor a nossa deputada Amanda Rocha. Amanda? Cadê a Amanda? Amanda, você está aí? Eu sou a favor ao projeto para a diminuição do uso de agrotóxicos, porque as abelhas, além de serem muito importantes para a nossa sociedade, para o nosso plantio, também fazem parte do nosso ecossistema. Bom, agora eu gostaria de encaminhar contra o nosso deputado mirim, Kaique Silva. Primeiramente, boa tarde, senhora presidente. Eu sou contra esse projeto por uma simples questão. Essa questão de diminuir os usos do agrotóxico, por mais que seja uma boa para as abelhas, poderia influenciar em várias outras, como eu posso dizer, uma falha no sistema. Você tamparia um buraco, mas faria vários outros. Principalmente por conta que o agronegócio é um mercado muito grande, tanto dentro do país como fora. A gente compra muito de fora e também vende alguns produtos. Querendo ou não, a nossa solução, o que for determinado, vai afetar nossas vidas e as vidas de outras pessoas fora daqui. Assim, podendo causar algum conflito em relação a políticas públicas nessa área. Além disso, creio que a melhor forma não seria reduzir, mas sim transformar esses agrotóxicos. Creio que, por mais que tenha mais gastos, faria uma diferença um pouco menor. Fora que, mesmo que isso demore muito,
com o preço dos agrotóxicos e o número de compras sempre que vem crescendo, arrecadaríamos vários, como eu posso dizer, uma boa renda para que pudéssemos fazer alguma medida para fazer isso. Não tem tanta necessidade esse projeto. Bom, encerrado o encaminhamento e colocando em votação o texto principal do PL 02 de 2019, aqueles que forem favoráveis ao projeto de lei original, permaneçam como se acham. Declaro aprovado o texto principal do projeto de lei número 2 de 2019. Declaro aprovado o texto principal do projeto de lei 02 de 2019. Declaro aprovado o texto. Declaro aprovado o texto principal do projeto de lei 02 de 2019. Vamos passar à votação das emendas. Vamos passar à votação das emendas. Você vai ler emenda por emenda e vai botar em votação. Emenda 1. Você vai falar o projeto contém 7 emendas. O projeto contém 7 emendas, dos quais vamos começar pela primeira emenda. Emenda número 1. Daí eu leio tudo. Aí você vai falar, gente, então agora vamos partir para a votação das emendas. Emenda número 1, aí você vê controle de pragas naturais. Aí autor da emenda, Machado de Assis, prevê uma mudança no controle de pragas com o uso de alternativas naturais. Aí você faz aqueles que forem favoráveis por essa emenda que se manifestem. Aí assim. Você vai abrir a palavra para quem quer. Votação. Vamos passar para a votação das emendas. E daí, o que eu faço depois que você falar? Aí você vai ler a emenda, né? Vai falar, quem quer se manifestar pela emenda? Tá. Tá? E Vai ser emenda e daí, emenda. depois que as pessoas param de falar? Aí você vai determinar. Vão ser 2 a favor e 2 contra pela emenda. Cada emenda vão ser assim, 2 a favor, 2 contra. 2 falam a favor da emenda e 2 falam o contrário. Tá, tem como. Tem. Mas eu não entendi mesmo. O que você entendeu? Eu
vou falar tudo isso aqui, daí eu vou falar, tem sessão favoráveis dessa emenda se manifestem. Aí eu vou dar abertura para eles se manifestarem. Sim, aí depois. Não, aí eles vão se manifestar. Encerrada a manifestação, você vai botar em votação igual você fez com o texto principal. Tá. Aí eu vou escrever aqui. Não tá ligado, ó. Vamos retornar as emendas aí, porque senão a gente perde o controle. Não, você só vai falar agora no final do projeto. De tudo. Agora você não fala mais nada. Entendeu? Porque as emendas já temos quem relatou para o projeto. Então, essas emendas aqui. Esse tinha feito isso aqui. Bebe água. Tá tudo bem? Tá tudo certo. Aí quando eles acabarem de falar, eu falo isso daqui e daí eles vão se manifestar. Aí depois eu faço votação, Como é que é? Eu não entendi isso. eu vou falar isso e daí eu vou pedir. Você vai fazer assim. Tá, galera. Vamos à votação das emendas. Bom, primeira emenda. Controle de pragas naturais. Aí eu leio mais pedacinho. 2 deputados a favor e 2 deputados contrários. Vão se manifestar. Eles terminando. Ele vai te explicar como que agora ele veio todo louco, viu? Agora o que você queria fazer. Hã? A relatora foi mal. Pega depois o papel, porque eu já sabia que a gente já fez com o professor isso aqui. Você já ensinou, você já... Então agora Você vai cada anotando. escola vai falar sobre o tema aqui. Cada um vai dar uma Com licença. Deputados, por favor, ordem no plenário. Deputados, por favor, ordem no plenário. Vamos partir para a votação das emendas. Emenda número 1, controle de pragas naturais. Autor do projeto, autor da emenda, Machado de Assis. Prevê uma mudança no controle de pragas com o uso de alternativas naturais. Eu peço a participação agora de 2 deputados que sejam a favor e 2 que sejam contra essa emenda. Alguém deseja se manifestar? O processo é assim. Deputado, por favor. Combinaram comigo. Mas então como é que vocês querem fazer? Ah, tá. Sim, claro. Meu nome é Leonardo Akira. Eu gostaria de me apresentar como a favor das emendas. Mais alguém gostaria de se manifestar? A favor ou contra? Por favor. Senhora presidente, tenho a sensação que mesmo que essa mudança do controle de pragas para alternativas naturais, por mais que tenha uma possibilidade pequena de ocorrer algo, como posso dizer, sair fora do controle, creio que a gente não possa desprezar uma pequena atenção a isso. Porque por mais que seja um pequeno número, sempre a minoria pode fazer um efeito gigantesco. Nós temos vários exemplos disso, fora tanto do ecossistema quanto na vida política e pessoal de cada um aqui. Todos sabem que a minoria, caso mesmo você não dando atenção, pode se transformar em algo muito ruim e sair fora do controle. Eu oriento a minha bancada a ser contra. Algo a mais a acrescentar? Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer parte? Eu gostaria de participar? Por favor. Meu nome é André Nunes e eu gostaria de me apresentar como a favor do projeto. Bom, a partir de todos os pontos de vista, eu gostaria de que... Só um pouquinho. A partir de todos os pontos de vista dados em relação a essa emenda, eu gostaria de que os favoráveis a essas emendas se levantem a sua mão.
Os favoráveis, levantem a mão, por favor. Declaro a emenda 01 do projeto de lei 2 de 2019 aprovada. Eu declaro, então, a emenda, a emenda número 1 do projeto 02 de 2019 aprovada. Vamos para a emenda número 2. Prazo para adequação. Autor, Machado de Assis. Aumento do prazo para adequação da diminuição de agrotóxicos. Incentivar os produtores, apresentando-lhes outras alternativas. Alguém gostaria de se manifestar? Gente, esse é o momento em que vocês participam, que vocês dão o seu ponto de vista e vocês falam se vocês são contra ou a favor. Então, eu gostaria de pedir a participação de pelo menos 4 deputados, 2 a favor e 2 contra. Alguém gostaria de se manifestar, por favor? Muito obrigada. Primeiro, senhora presidente, essa questão de aumentar o prazo para adequação poderia facilitar facilmente algumas fraudes que poderiam ocorrer dentro desse sistema, principalmente com algum meio entre os agricultores. Fora que também esse prazo poderia fazer com que as pessoas procurassem outros tipos de agrotóxicos que poderiam ser mais funcionais, assim diminuindo a usuariedade dos outros, porém, sendo que esses mais usuais com melhores proporções de efeito, podendo causar até mesmo mais estrago do que os antigos sendo utilizados. Então, eu considero aprovada a emenda número 2 do texto principal. O texto principal já foi aprovado. Tá. A emenda 02 do projeto de lei número 2 de 2019. A autora do projeto quer falar. A nossa autora do projeto gostaria de se manifestar? Sim. Então, por favor. Bom, obrigado, senhor deputado Mirim Kaique. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a sua fala anteriormente, que você disse sobre o Brasil ser um dos maiores exportadores de agronegócio. Sim, o Brasil é um dos maiores exportadores de agronegócio, agropecuária e entre outros. Porém, o Brasil também é um grande exportador de mel para a Europa e para vários outros países. Na Europa, o fipronil e o glisofato são... O fipronil, principalmente, ele é proibido, ele é extremamente restrito, e o glisofato também, mas nem tanto. A Europa já vem há alguns anos, desde 2013, recusando alguns produtos do Brasil, por conta deles terem uma grande quantidade de agrotóxicos. Em relação às pessoas que propuseram essa emenda de aumentar o prazo para adequação, eu peço perdão por não ter respondido antes, e eu gostaria de dizer que eu sou sim a favor. Eu, no final do meu projeto, quando o meu projeto foi escolhido, eu reavaliei e eu realmente concordo que deve sim aumentar o prazo, e que nesse prazo os agricultores eles poderão planejar eles poderão contratar engenheiros agrônomos para pensar, eles não precisam diretamente agir imediato, mas eles poderão pensar já diminuir o uso de agrotóxicos, e eu gostaria de dizer que essa emenda é sim muito importante e agradecer a todos que propuseram ela. Alguém teria algo a mais a acrescentar sobre a emenda de número 2? Deputada, por favor. Eu sou favorável a essa emenda e peço que todos aprovem essa emenda. Obrigada. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Meu nome é Gustavo Rodrigues e eu sou a favor, a essa emenda, pois o aumento do prazo é muito importante, porque a diminuição rápida pode causar muita perca financeira ao agricultor. Bom, levando em consideração a participação de todos esses deputados, eu gostaria de pedir que aqueles que forem favoráveis à emenda de número 2, levante a sua mão. Então, eu gostaria de dizer que a emenda de número 2 do projeto do PL 02 de 2019 foi aprovada. Agora,
Agora eu gostaria de passar para a emenda de número 3. Redução gradativa do uso de agrotóxicos. O autor dessa emenda foi Machado de Assis. Redução gradativa de agrotóxicos baseada na extensão da propriedade e a regulamentar. Ao invés de proibir 20%, começar a reduzir aqueles agrotóxicos de classificação extremamente tóxico e depois ir reduzindo os agrotóxicos das demais classificações. Sim, pode ler. Esse aqui não é, né? Esse aqui é outro. Isso aqui faz parte dela, você pode. Os agricultores devem diminuir o uso. Tem que falar esse aqui. Pode ler. Câmara Mirim Caçapava. Os agricultores devem diminuir o uso de agrotóxicos em 5% todos os meses do ano, para diminuir ainda mais o índice de agrotóxicos. Agora eu gostaria de pedir a participação dos deputados para que se manifestem em relação à emenda de número 3. 2 deputados a favor e 2 contra, por favor. Deputada, por favor. Meu nome é Bruna Pedroso e eu sou contra a emenda de Câmara Mirim de Caçapava. Porque, como a Ana Luísa ela disse no começo da discussão, ela falou que ela não queria que os agrotóxicos chegassem a zero, que eles não sumissem totalmente. Porém, se eles diminuírem 5% cada mês, seria 60% ao ano que não teria agrotóxicos. Mas na original dela também diz que a diminuição seria 20% ao ano. Só que em 5 anos a gente também não teria mais agrotóxicos. Aí eu queria me direcionar a palavra para você. Qual é essa ideia com isso? Porque no começo você disse que você não queria que chegasse a zero, mas na sua lei vai chegar a zero, então... A autora do projeto gostaria de se manifestar? Sim. Então, por favor. Eu gostaria de agradecer o seu comentário e eu também gostaria de dizer que eu reavaliei os conceitos do projeto original desde quando eu fiz e hoje em dia eu também concordo que, assim, do meu ponto de vista, eu acho que deve haver a diminuição da utilização de agrotóxico, mas deve haver um limite de até quando deve ser diminuído. Então, creio eu que 20% ao ano, então, realmente não seria possível, porque chegaria em 5 anos, como você disse, e chegaria a zero, e isso não seria bom. Então, eu acho que deveria ser aplicado um limite de diminuição até o ponto, mas que haja a diminuição. A pergunta da nossa deputada foi respondida? Sim. Muito obrigada. A nossa relatora gostaria de citar algo em relação? Como muito bem disse a nossa deputada, agradeço o comentário. A autora acabou entrando em contradição e agradeço que ela tenha esclarecido esta dúvida. Então, muito obrigada. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? Por favor. Meu nome é Luísa Matar. Gostaria de deixar claro que sou a favor do projeto da redução gradativa ao tamanho da plantação, até porque há muita diferença entre a gente diminuir 20% de uma plantação pequena e 20% de uma plantação grande. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a participação. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? Por favor. Meu nome é Leonardo Akira. Eu gostaria de apresentar 2 pontos. Primeiramente, me apresentar como favorável ao projeto e pedir aos meus colegas deputados que também sou voto a favor. E, segundamente, um questionamento sobre uma pesquisa que eu havia feito. Mais de 50 agrotóxicos que, em seus países de origem, europeus, foram proibidos e legalizados, eles foram liberados no início do ano de 2018 aqui no Brasil. E eu gostaria de saber se a nossa proposta de lei, entrando nessa redução de agrotóxicos, ela vai ser adicionada vai ter alguma medida contra essa liberação de agrotóxicos que foram testados e comprovados como cancerígenos? A nossa autora do projeto gostaria de se manifestar em relação à pergunta? Sim. Então, por favor.
eu gostaria de agradecer o seu comentário. E foram, sim, liberados muitos agrotóxicos no ano de 2018. E nesse ano de 2019 também houve uma liberação muito grande. Mas, bom, há aquilo que eu disse no início, uma espécie chamada de rotação de pesticidas, que é quando as plantas criam resistência ao agrotóxico utilizado. Então, engenheiros agrônomos, produtores e os principais responsáveis que aprovaram esses novos agrotóxicos utilizam esse discurso para dizer que se está aprovando novos agrotóxicos é porque a planta está precisando. Eu concordo com você em relação à nova liberação de agrotóxicos, que, do meu ponto de vista, deve ser reavaliado, e muitos dos agrotóxicos que foram liberados não são necessários e provavelmente não serão utilizados, a não ser que sejam utilizados por produtores de grande escala, e eles provavelmente usurarão de forma indevida. A nossa relatora gostaria de se manifestar? Ao senhor deputado que disse que a diferença entre diminuir 20% em uma plantação grande e outra pequena, peço a atenção a algo que foi citado no começo da sessão, em que a quantidade de agrotóxico utilizada dependia já do tamanho da propriedade, que uma propriedade grande usaria muito mais agrotóxico do que uma propriedade pequena, exatamente por conta deste tamanho. Peço que ele explique sua opinião. Agora, eu só gostaria de relembrar a todos os deputados aqui presentes que, nesse exato momento, a gente está fazendo a votação das emendas, e não do projeto original, que já foi aprovado. Levando em consideração a participação de todos esses deputados, eu gostaria de passar agora para a votação da terceira emenda. Aqueles que forem favoráveis a essa emenda, que se manifestem levantando sua mão, por favor. Favoráveis à emenda de número 3, levantem a mão, por favor. Então, levando em consideração, eu declaro que a emenda de número 3 do projeto do PL 02 de 2019 foi reprovada. Emenda de número 4. Definir tamanho das áreas. Colégio Machado de Assis. Acrescentar a medida do terreno que será destinado à criação de colônias de abelhas, segundo o tamanho da propriedade. Colégio Claretiano, Rio Claro, São Paulo. Professora Marília Navarqui. Especificar o que seria produção em grande escala. Algum deputado gostaria de se manifestar a partir da emenda de número 4? Deputada, por favor. Eu me chamo Julia Dalcin e, em nome do Colégio Machado de Assis, que propôs a emenda, nós somos favoráveis à emenda e eu quero pedir que todos votem a favor, pois é muito importante. E eu também acho importante citar na emenda o tamanho da propriedade que será destinada à colônia de abelhas e à plantação de flores também. E eu quero fazer uma correção nos meus argumentos ditos anteriormente, que quanto maior for a propriedade, maior deve ser a redução dos usos desses defensivos agrícolas. Em relação ao ponto de vista dado pela nossa deputada Júlia Dalcin, eu gostaria de perguntar se a nossa relatora gostaria de se manifestar em relação. Nada a manifestar. Muito obrigada. Mais algum deputado gostaria de se apresentar? Por favor. Meu nome é Cecília Dranca. Eu gostaria de falar que eu sou a favor da emenda do artigo 5, pois é um assunto muito importante a ser tratado a especificação do tamanho da propriedade conforme a redução do agrotóxico. Muito obrigada, deputada. Mais alguém? Por favor. Meu nome é Guilherme Clementino, eu gostaria de perguntar qual é o ponto máximo da diminuição dos agrotóxicos. A nossa relatora gostaria de se manifestar?
Gostaria de agradecer o senhor deputado pela pergunta e justificar que grande escala será considerado propriedades a partir de um alqueire. Está respondida a pergunta? Sim. Muito obrigada, então, pela participação do deputado e da nossa relatora. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, então eu gostaria de... Não tendo mais quem querer se manifestar, vamos para a votação da emenda de número 4. Aqueles que forem favoráveis a essa emenda, levante sua mão, por favor. A partir de então dos votos dos deputados aqui presentes, declaro aprovada a emenda 4 do projeto do PL 02 de 2019, aprovada. Emenda de número 5, fiscalização e multas. Colégio Claretiano. Fixar valor da multa igual valor gasto com os agrotóxicos. Câmara Mirim Caçapava. A fiscalização deverá ser mensal pelo Ministério da Agricultura e o descumprimento gerará multa a ser fixada pela autoridade competente. Algum deputado gostaria de se manifestar? Por favor. Eu me chamo Júlia e, em nome do Colégio Machado de Assis, eu gostaria de incentivar a votação a favor desta emenda, por conta de ser uma forma mais justa a fiscalização ser feita pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas como uma emenda do colégio foi dita, conforme o que a autora do projeto disse, não seria uma forma justa a multa ser do mesmo valor gasto com os agrotóxicos. Muito obrigada. E mais algum deputado gostaria de se manifestar? Por favor. Apenas realçando o que foi dito pela nossa colega deputada. Foi realçado pela nossa, só realçando o que foi dito pela nossa colega deputada e também pela autora do projeto, não seria justo uma diminuição igualitária, uma diminuição equivalente ao custo com agrotóxicos, devido a um grande número de mortes de abelhas e contaminações de rios. E a multa, sim, deveria ser mais alta. Gostaria de pedir aos meus colegas deputados que votassem contra essa emenda. Muito obrigada, deputado Leonardo. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Boa tarde a todos novamente, Gustavo. Eu gostaria de comentar sobre a parte de fixar o valor da multa igual ao valor dos gastos com os agrotóxicos. Eu acho que seria mais justo nós fazemos a multa ser uma porcentagem do lucro mensal do produtor. Acho que seria mais justo nós colocássemos a multa em cima do lucro mensal do produtor. A nossa relatora gostaria de se manifestar em relação à fala do nosso deputado? Sim. Então, por favor. Senhor deputado, o senhor sugere que a multa aplicada seja uma porcentagem do lucro obtido pelo produtor, certo? Certo. Adiciono uma incógnita que foi pensada durante a análise em sala de aula. E se mesmo utilizando os agrotóxicos, este produtor não obtiver uma produção exemplar, não obtiver o suficiente para sobreviver? Nosso deputado teria algo a mais a acrescentar? Eu gostaria que ela explicasse melhor, não entendi muito bem o que ela quis dizer com... Ela poderia repetir a pergunta dela, por favor? O senhor deputado disse que o produtor deve utilizar uma porcentagem de seus lucros como multa. Essa porcentagem dos lucros depende que a produção tenha tido êxito, que se tenha produzido. Muitas vezes, mesmo utilizando agrotóxicos, pode acontecer uma geada, uma chuva de pedras ou uma infestação enorme de pragas, e a produção pode falhar, pode não haver produção. Qual seria a solução para que esse produtor não se endividasse exorbitantemente
se ele não tiver produção e tiver uma multa para pagar. Então, o produtor tem que pensar antes de agir, porque se ele está infringindo a lei, ele deve pagar a multa. A multa só será aplicada se ele não se a produção dele não estiver de acordo com as normas, pois nós não podemos pensar no pessoal, somente no pessoal dele. Se há a lei, ela deveria ser cumprida, independente da situação da pessoa, a menos que possamos pensar em algum tipo de isenção dessa multa, caso ele possa provar que sem esse dinheiro ele terá grandes prejuízos e não poderá se sustentar. Proponho que a isenção que o senhor deputado diga seja caso o produtor comprove que não tem reserva suficiente e que se endividará a níveis que terá de pagar esta dívida por mais de 20 anos. Nosso deputado teria algo a mais a complementar? Não, obrigado. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Eu queria dizer que eu concordo com o nosso deputado e que, na minha opinião, a multa deveria ser 10 vezes o valor do gasto com os agrotóxicos. Na minha opinião. Algo a mais a acrescentar, deputado? Não, só isso. Então, muito obrigada. Não tendo mais a quem... Não havendo mais quem queira se manifestar, eu gostaria de partir para a votação da emenda de número 5. Aqueles que forem favoráveis a essa emenda, que levantem a sua mão, por favor. Eu declaro, então, a emenda de número 5 do projeto do PL 02 de 2019 reprovada. Emenda de número 6. Liberação de agrotóxicos no país. Como é que eu leio isso? CEP, Cunha Bastos de Rio Verde. CEP Cunha Bastos de Rio Verde. O Ministério da Agricultura deve rever a liberação de agrotóxicos no país. Incentivo a agricultores. Algum deputado gostaria de se manifestar? Por favor. Pois então, meu nome é João Pedro e eu sou a favor dessa emenda, pois o Ministério da Agricultura deve sim rever a liberação de agrotóxicos no país, pois no ano de 2018 e 2019 foram liberados muitos agrotóxicos, muitos deles foram proibidos em outros países por serem muito agressivos à natureza e também à saúde humana e ao bem-estar. Mais alguma coisa a acrescentar? Muito obrigada, então, pela participação. Não, obrigado. Muito obrigada pela participação. Mas algum deputado teria alguma coisa a dizer sobre a emenda de número 5? Deputado, por favor. Então, eu gostaria de dizer favorável a esta, pois afinal, realmente, os agrotóxicos de utilização... Falei tudo, tá. Perdão, me falei errado. Gostaria de me apresentar favorável a esta emenda, pois, afinal, como eu já havia dito anteriormente, os agrotóxicos no Brasil são muito perigosos atualmente, pois, afinal, os agrotóxicos que são liberados antigamente não podiam nem sequer ser usados. É apenas isso. Muito obrigada pela participação. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? Por favor. Gostaria que pudessem reexplicar o que está sendo proposto por essa emenda, que, mesmo eu lendo e ouvindo a Nossa Senhora Presidente lendo, eu não consegui compreendê-la. A nossa relatora do projeto gostaria de responder a pergunta do deputado? Sim, com prazer. Nessa emenda é proposto que o Ministério da Agricultura reavalie se todos os agrotóxicos que são permitidos e utilizados atualmente no Brasil são realmente necessários ou se eles prejudicam menos a natureza do que se é cabível. Respondi sua pergunta? Sim, muito obrigado. Em relação ainda à fala do nosso deputado, a nossa autora do projeto gostaria de se manifestar?
Sim. Então, por favor. Eu gostaria de agradecer a todos que propuseram essa emenda e dizer que eu sou a favor dela, pois ela é de extrema importância. Como já foi dito, o Brasil liberou extremos agrotóxicos no ano de 2018 e em 2019, e muitos desses agrotóxicos não são necessários e, como um deputado mirim disse, muitos deles são proibidos em vários outros países. Então, eu gostaria de dizer que eu sou a favor dela e agradecer a todos que propuseram ela. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? Por favor. Meu nome é Gustavo e eu sou a favor dessa emenda porque eu acho que o Ministério da Agricultura deveria saber o que o produtor vai fazer com o agrotóxico e quanto ele quer. A nossa relatora gostaria de se manifestar? Sim. Então, por favor. Senhor deputado, abra um parênteses. Se conseguidos legalmente, o Ministério da Agricultura, em função da Casa da Agricultura Municipal, cujo chefe é o engenheiro agrônomo, sabe quanto agrotóxico o produtor usa, porque é ele que assina as notas para a compra. A pergunta do deputado foi respondida? Foi. Então, muito obrigada. Não tendo mais quem se manifestar, eu gostaria de partir para a votação da emenda de número 6. Aqueles que forem favoráveis, levante suas mãos, por favor. Eu declaro, então, que a emenda de número 6 do projeto do PL 02 de 2019 foi aprovada. Emenda de número 7. Planos de incentivo à redução do uso de agrotóxicos. Câmara Mirim Caçapava. O agricultor que apresentar a maior taxa de diminuição de agrotóxicos após 1 ano da lei em vigor conseguirá um desconto de 15% em seus impostos. Os agricultores poderão ceder suas terras à criação de colônias de abelhas e terão desconto de 10% em impostos. Aqueles que aderirem a essa opção poderão ter desconto de até 10% em seus impostos e receberá um selo de apoio às abelhas. Algum deputado aqui presente gostaria de se manifestar? Por favor. Eu sou a favor, porque assim, isso pode ser um incentivo ao agricultor para ceder... Só um instante, deputado, qual seria o seu nome? Matheus Souza. Muito obrigada. Isso pode ser um incentivo ao agricultor a ceder as suas terras e a apoiar essa lei, assim ajudando a lei. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Meu nome é Gustavo e eu sou a favor dessa emenda, pois ela meio que incentiva o produtor a cumprir essa lei e não a ficar descumprindo querendo economizar dinheiro. Mais algum deputado gostaria de se manifestar, por favor? Gustavo, eu gostaria de me manifestar a favor, pois seria uma maneira mais viável de que eles doassem as terras. Assim, nós não obrigaríamos ele a ceder de algo que eles conquistaram e eles só cederiam se quisessem. Em troca disso, teria uma forma de recompensa e reconhecimento do nosso país. A nossa relatora gostaria de se manifestar? Sim. Então, por favor. Gostaria de perguntar à autora o que ela entende pelos 2 últimos parágrafos desta emenda, pois, pelo texto original, os agricultores deveriam ceder suas terras, e aqui eles podem ceder suas terras. Nossa autora do projeto, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a quem propôs essa emenda, mas eu gostaria de, antes de responder a pergunta da relatora, eu gostaria de fazer um comentário. De acordo com a Constituição Federal, não é possível dar descontos em impostos, a não ser que a pessoa seja em caso extremamente especial, mas, de forma geral, não é possível dar desconto em impostos. Mas, em relação a receber um selo de apoio às abelhas, eu achei uma ideia muito interessante e eu sou super a favor. E, em relação ao que a relatora perguntou,
No meu projeto, eu coloco como se fosse algo obrigatório, mas é como se fosse uma consequência, porque, como eu já disse, eles estariam ajudando a fortalecer aquilo que eles automaticamente também estão prejudicando. Então, o meu posicionamento é esse. A senhora autora acha que os agricultores, principalmente os grandes latifundiários, cederiam por interesse próprio essas áreas para abelhas sem ganhar nada em troca? Bom, não, eu não acho, e é por isso que no meu projeto eu digo que deveriam ser colocados como que eles deveriam fazer o desenvolvimento de abelhas, e não que fosse um pedido, mas sim uma forma de ordem. Mais algum deputado teria algo a manifestar? Por favor. Eu sou a Luísa e eu sou a favor desse projeto. Eu peço que o Machado de Assis e todos os outros deputados também sejam. E esse posicionamento é de extrema importância e, com esse incentivo, auxilia o trabalho do agricultor. É isso. Não tendo mais a quem se manifestar, eu gostaria de passar para a votação da emenda de número 7. Aqueles que forem favoráveis, levante suas mãos, por favor. Eu declaro, então, que a emenda de número 7 do PL 02 de 2019 foi aprovada. Só deixa eu ver. 4, 3, 5, 6. Eu declaro, então, que as emendas de número 1, 2, 4, 6 e 7 foram aprovadas, da mesma forma que a de número 3 e 5 foram rejeitadas. A matéria será submetida ao plenário. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa relatora, para que faça suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos que se engajaram neste projeto e agradecer principalmente o fato de termos conseguido aprovar a maior parte das emendas. De 7 emendas, apenas 2 foram reprovadas. Nós conseguimos melhorar um projeto que chegou a nós com uma ideia muito boa e pequenos desacordos sempre vão acontecer, mas é pelo bem maior que a gente aprova esse projeto. Eu gostaria de agradecer a nossa relatora e agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa autora do projeto. Eu gostaria de agradecer a todos que propuseram as emendas, a todos que se intensificaram nesse projeto, que me apoiaram. Vocês são de extrema importância e eu estive aberta a receber todas as sugestões e muitíssimo obrigado. Todos aqui sabem a importância das abelhas, o que elas são, por que elas são fundamentais, como elas produzem o nosso fruto que chega à nossa mesa de cada dia. E eu gostaria de pedir que amanhã vocês me ajudassem na plenária para que esse projeto fosse para frente, pois sem vocês esse projeto não vai para frente. Eu só propus o projeto, mas são vocês o fundamental. Então, muito obrigado a todas as sugestões, conto com o apoio de vocês. Muito obrigada, autora. Bom, eu agradeço a presença de todos e, não tendo mais o que tratar, declaro encerrada a presente reunião. Gente, então chegamos à nossa fase final aqui da análise do